com Deus. Qual que é o contexto de Lúcifer? Ele era o anjo mais poderoso? Era um anjo belo. E que provavelmente deve ser assim até hoje, sua aparência deve ser bela até hoje. Criou-se na mente que ele é feio, né, com chifre. Mas eu acredito, não tem escrito em lugar nenhum sobre isso. Isso são coisas que as pessoas leem e falam, não, eu acho que é isso, né? Narrativas. Exato. Porque as pessoas têm narrativas, né? Claro. Na Bíblia está escrito certas coisas, para por ali, mas aí vem as narrativas que continuam, né? E ele era um anjo que andava com Deus. Um mais belo, bom de lábia, né? Bom, inteligente, né? Para andar com Deus, claro. Criado por Deus. Deus criou tudo, né? E se revoltou contra Deus, né? Teve inveja, quis ter o que Deus tinha, quis ser como ele. E não deu certo, porque é uma coisa que Deus deixa bem claro em todos os escritos que nós temos, que cremos que é inspirado por Deus, que só há um Deus. Então ele nunca dividiu com ninguém ser Deus, né? A primazia de ser o único Deus, entendeu? Então, o mal se deu mal. Exatamente. E é estranho você pensar que o próprio Deus criou o mal, né? Quer dizer, não criou o mal, mas criou algo que viraria o mal, né? É estranho, é estranho, mas... Você pensa sobre isso? Sim, eu penso muito sobre isso. Você vê, tem gente que... mas isso no passado... Até no passado, pelos estudos que a gente faz, era normal naquela época as pessoas acharem que Deus era bom e ruim. Ah, é? Sim, porque você vê o povo de Deus, ele guerreava e o povo de Deus matava, né? E pessoas morriam e Deus castigava e Deus mandou o dilúvio e matou muita gente. Então, poxa, né? Mas naquela época o povo, era normal pensar nisso. De um tempo para cá, depois de Jesus... começou a se ter ter o seguinte pensamento: Deus só faz o bem, né? Deus só faz o bem, ele não faz mal a ninguém. Então Deus é bom, é sempre bom, o mal é que faz o mal, né? Eu acredito que Deus é bom, mas eu acredito também que Deus é justiça. Então quando eu entro nesse assunto, eu começo a pensar assim, por exemplo, a água. Você acabou de beber a água. A água é o quê? É boa. É boa. Não é boa para a vida? É boa. Sem a água a gente morre. Então a água é boa. Mas se você não souber usar, enchente, se você entrar numa piscina com a barriga cheia, se você ir no mar, você vai morrer por ela. Ela é boa. Ela pode ser boa e pode ser ruim, né? Mas a culpa não é dela. É o uso, né? É a forma como você interage com você ela. vê o tanto que o Sol é importante para o planeta. Sem o Sol, também não teríamos vida. Não teria planta, não teria fotossíntese. O Sol é bom. O Sol nos traz vitamina D para os nossos ossos, não é isso? Mas fica no deserto. Ele te mata. Exato. Deus é assim. Não há explicação. Quem tenta explicar Deus... vai ficar confuso da cabeça. Não tem explicação. E o que acontece é que todo mundo quer encontrar uma explicação. Todo mundo quer encontrar uma maneira de definir. Eu sei. Quando na verdade não sabe. É a experiência Até que vale, Moisés, né? Que Deus apareceu para ele e falou: eu não posso me manifestar para você como eu sou, que você morre. Deve ser uma coisa tão... E tem gente hoje que diz: falei com Deus. Não tem como, né? Não tem Imagino como. Que é uma coisa tão absurda que os nossos sentidos não iriam conseguir alcançar. Não tem como. Então, a gente fica doido pensando nas coisas, né? Mas o desdobramento dessa pergunta que eu te falei sobre o mal é o seguinte: então Deus, ele dá permissão para os demônios tentarem e possuírem? Como que é? Tem essa permissão? Tem. Então, Deus nos deixa aqui, ó, é o livre-arbítrio. A gente está na Terra. Nós temos o livre-arbítrio para escolher os caminhos, né? Bem ou mal. Sim. E Deus quer para ele pessoas que mereçam estar com ele. Então, como é que a gente vai selecionar essas pessoas? Então, as pessoas que seguirem o caminho dele, estará com ele. Porque tem gente que não gosta dele. Tem gente que quer o mal. Tem gente que quer esse caminho. Então, é uma escolha.
E cada um pode fazer a sua escolha. E Deus não obriga ninguém a seguir caminho nenhum. Deus não chega para você e fala, você tem que me seguir. Não. Senão não seria livre. Não, ele não vai aparecer para ninguém e vai dizer isso. E ele, da mesma forma que ele poderia impedir também o demônio de agir. Poderia. Mas aí ele não ia saber quem era, né? Aí não ia ser uma escolha... não ia ter... Saber, ele sabe tudo, mas né, a pessoa não ia passar pela peneira, né? Você tem que passar pela peneira. Né? A fé, o merecimento. Entendi. Isso existe. E na Bíblia, o exorcismo... Tem aquela cena marcante dos porcos, né? Que ele joga... Tem. Era legião, né? Chama legião. Como que é essa cena? Então Jesus chega num local...